Já estamos no ar, Raimundo. Boa noite, gente. Nós estamos começando, né? Hoje mais um papo com elas. Hoje eu estou aqui, Cristina Pacheco, candidata a vereadora em Sabará, psicóloga. Hoje o nosso convidado é o Dr. Ramon Moreira, médico, ginecologista, sexólogo do Centro de Promoção da Saúde da Unimed BH, professor aposentado da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, membro da Associação Mundial de Saúde Sexual, ex-presidente da Sociedade de Ginecologia de Minas Gerais, ex-coordenador do Ambulatório de Sexologia da Maternidade Odete Valadares e ex-membro da equipe de atendimento a vítimas de violência sexual na Maternidade Odete Valadares. Além de tudo, né, ele não colocou aqui no currículo, quer dizer, ele ainda escreveu alguns livros, alguns deles, né, Os 7 Pilares da Qualidade de Vida, Medicina e Sexualidade, Dor Sexual, Medicina e Sexualidade e Dor Sexual. Você pode se livrar disso se quiser. Além disso, ele é poeta, né? Tem alguns livros de poesia. Ele pratica o futebol amador aqui em Sabará também. Bom, seja bem-vindo, Ramon, hoje para nosso bate-papo. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado. É um prazer estar com você aqui. Cristina, gente, é minha companheira assim, de muitas lutas, de muitos anos, da Maternidade Odete Valadares. Para que vocês saibam, né? Ela trabalhava lá com o grupo das pacientes de câncer de mama e era também da nossa equipe de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual e de gênero. Um trabalho super difícil, um trabalho maravilhoso que ela sempre fez com a gente. Só você sabe, né, Cristina, o quanto que era uma luta aquele trabalho nosso, né? Quer dizer, eu me aposentei, né? Sim. Trabalhei 30 anos na Maternidade Odete Valadares. Com você, deve ter trabalhado uns 25 anos, mais ou menos, né? Juntos, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas eu acho que eu entrei lá antes de você, né? Não tenho certeza disso. Bom, mas o nosso tema aqui é o tema qualidade de vida, né? E sexualidade. E esse tema, eu escrevi um livro sobre ele, que é Os 7 Pilares da Qualidade de Vida. Eu escrevi esse livro junto com o Dr. Marcos Goursan, que é doutor em Psicologia Social, foi meu orientador de tese do mestrado de Psicologia Social. Eu coloquei no currículo, mas sou mestre em Psicologia Social também, graças ao Dr. Marcos Goursan, que me estimulou muito a entrar nessa área. E ele foi o grande estimulador da gente escrever esse livro, que foi editado pela editora Cultura, tá vendo? Um livro muito bonito. Ele teve várias edições. Agora ele já está, ele não está mais em circulação, né? E ele se chama Os 7 Pilares da Qualidade de Vida. Entre eles está, claro, a sexualidade. O nosso tema hoje é sexualidade e qualidade de vida. Mas antes de eu falar sobre o livro, eu queria contar um pequeno caso para ilustrar esta questão da qualidade de vida. Eu me lembro que quando eu estudava na faculdade, e eu estudava no colégio, quando eu vim estudar em Belo Horizonte, o meu pai uma vez me chamou e me disse assim: ô meu filho, você vai lá para Belo Horizonte, eu vou te dar o endereço de um grande amigo meu lá, que é daqui da nossa terra, e que ele vai te ajudar muito. É um cara que ele está muito bem em Belo Horizonte, ele é empresário, ele está muito bem em Belo Horizonte, você pode procurar ele lá, que ele vai te ajudar, ele é uma pessoa ótima, e ele está muito bem em Belo Horizonte. Eu guardei essa frase, ele está muito bem em Belo Horizonte. E quando eu vim em Belo Horizonte, eu procurei por essa pessoa, né, que saía há 30 anos, 40 anos atrás. Quando eu fui encontrar essa pessoa que meu pai tinha indicado, realmente era uma pessoa ótima, era uma pessoa que tinha sido pobre e ficou milionário depois, mas
ele tinha mais alguns detalhes da vida dele que meu pai esqueceu de me dizer, ou meu pai não sabia, talvez, né? Ele tinha esclerose múltipla, né? Ele era hipertenso, tinha depressão crônica, ele tomava mais de 10 remédios, ele estava separado da mulher, né? E ele me ajudou em muitas coisas aqui, mas eu acabei ajudando ele muito mais, porque, na verdade, eu estava muito melhor do que ele. Então, é uma coisa muito interessante isso, que as pessoas falam assim, fulano está muito bem, né? Quando querem dizer que o fulano está muito bem, quer dizer financeiramente, economicamente. Muitas vezes a pessoa que está muito bem financeiramente está paupérrimo em vários outros itens da vida, né? Como era o caso desse meu amigo. Então eu sempre me lembro dessa frase, né? Fulano está muito bem lá em Belo Horizonte, está muito bem lá nos Estados Unidos, né? E então, por isso que o meu O que é livro, estar bem, né? que significa você estar bem, né? E o meu livro chama-se As 7 Pilares da Qualidade de Vida, porque a ideia de estar bem, ela deve estar relacionada a múltiplos fatores da nossa vida, não a um fator apenas, né? Nós, né, eu e o Dr. Marcos, nós escolhemos 7 itens da qualidade de vida. Não que esses 7 itens sejam um número cabalístico, escolhi assim por questão de marketing. Eu achei que esses eram itens assim, não só fundamentais da qualidade de vida, como também eram itens que eu poderia explicar bem no livro. Então, esses 7 itens são a alimentação, a atividade física, o trabalho, a afetividade, a sexualidade e 2 itens que as pessoas podem talvez achar que não são tão importantes, mas o sono e o lazer, né? O sono e o lazer. Então, outra coisa que lá no interior as pessoas falavam muito comigo, né? Lá no interior pode ser aqui em Sabará também, né? Que é o interior aqui do lado, né? Que as pessoas falavam muito assim, nossa, seu avô, meu filho, era um cara maravilhoso, ele nunca na vida tirou umas férias. Nunca, ele nunca tirou umas férias, como se fosse uma coisa assim maravilhosa, né? Meu avô, o avô de todos nós, qualquer avô, né? Qualquer pai, isso antigamente as pessoas valorizavam muito o trabalho e davam pouco valor ao lazer, né? Sendo que o lazer é um aspecto fundamental e importantíssimo da nossa vida. Nenhuma máquina trabalha incessantemente sem descansar, muito menos a máquina humana, não é verdade? Ramon, nós só abrindo assim um parêntese aí disso que você está falando, né? Você está falando da questão da qualidade de vida, você tá, né, colocou aí esses 7 pilares. E nós fizemos algumas lives aí falando exatamente da questão do lazer, né? Que a gente em Sabará, nós não temos assim muito espaço dedicado ao lazer e todas essas outras questões que você falou aí, né? Que dizem respeito à saúde. Então é muito importante isso que você está trazendo para a gente hoje, para ampliar para as pessoas o conceito de saúde também, né? De qualidade de vida. O que é qualidade de vida? E eu acho que é isso aí, né? E você está falando Lá do em lazer, Sabará, né? Cristina, só te contar um detalhe. Lá em Sabará, no meu time, eles chamam Mensalão, o nome do meu time, Sabará. Mensalão, não é uma piada, né? É Mensala. mensalão. Mas nós temos 44 atletas, todos eles acima de 50 anos, é um time de veteranos, né? Então, há 2 anos, eu instituí um trabalho lá, que eu me dei esse trabalho no time, que eu dava um prêmio para aquele que tivesse os melhores exames clínicos. Então, eu mesmo pedia de todos eles uma série de exames, os 44, eu os acompanhava esses exames, e no final, aquele que tivesse o melhor estado clínico, eu pagava 6 meses da mensalidade do time para ele. Lá em Sabará, nós temos pessoas do nosso time que precisam, que estão carentes, pessoas que não têm muitos recursos, também temos pessoas que têm recursos, né, no time,
Mas, então, foi uma das coisas que eu lutei para que eles tivessem uma boa qualidade de vida. E sempre levava meu aparelho de pressão, e antes da preleção do futebol, a gente discutia a importância da pessoa estar em dia com a sua saúde, fazer seus exames preventivos, né? Para que ele pudesse jogar futebol, ainda mais quem joga futebol no fim de semana. Aliás, aí em Sabará, várias vezes já aconteceu, vários, mas não são poucos, não, de pessoas mais velhas que morreram jogando futebol. Que morreram durante o futebol. Do meu time, dos times que eu já joguei em futebol, foram 2. Mas eu sei de mais de 5 que futebol, se ela vai ter uma atividade física acima de uma certa idade, ela tem que cuidar muito bem da saúde e de todos os fatores, né, que estão em volta disso. Mas voltando aos 7 pilares, né, na qualidade de vida, muitas pessoas questionaram por que o sono, né? Por que colocou sono? Sono é tão importante assim? Sim, sono é importantíssimo para a nossa vida, porque é durante o sono que todos os nossos hormônios são refeitos, todo o nosso metabolismo é refeito durante o sono. A qualidade do sono é fundamental até para a nossa sexualidade. Você sabe que quando você tem um sono bom, você, em geral, sonha com sexo. Né? Sonhar com sexo é um indício que seu sono foi bom, porque você só sonha com sexo durante o sono REM. O sono REM, chama sono REM, movimentos rápidos do olho, em inglês, Rapid Eye Movement, né? É aquele na hora que você fica mexendo o olho. É o sono profundo. Metade das pessoas não tem esse sono profundo. Mas você só sonha com sexo se você estiver durante o sono REM. Então, sonhar com sexo indica que o seu sono foi bom, né? Mesmo que o sonho com sexo não tenha sido bom, se você sonhou com sexo, é porque o sono, a qualidade do sono foi bom. Mas pessoas... Pode falar, Cristina. Não, porque eu ia falar o seguinte. Falar de sexualidade para as pessoas, né? De certa forma, quando eu trouxe esse tema, a gente pensa que é tocar num tabu, né? As pessoas e a vida das pessoas, ela né, desde o nascimento, uma vida baseada na sexualidade, na sensualidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho até por que a sexualidade é considerada um dos parâmetros, né, para a qualidade de vida, como você Não só do colocou, meu... né, pela Associação Mundial de Saúde. Uhum. E outra coisa, Ramon, antes de você falar isso, eu queria falar o seguinte: essa live, de certa forma, é um presente para as pessoas de Sabará. Nós estamos no meio político, falando de política o tempo todo. Nós fizemos algumas lives falando da saúde, da qualidade de vida, da maternidade. A minha bandeira é a mulher, né? A gente fala o trabalho. Eu sempre penso em você quando você falava assim no ambulatório, que para falar da sexualidade, das relações, resolver as questões do casal, tinha que ter um casal, né? Nas questões das disfunções do casal, né? Precisava discutir com os dois. Eu acho interessante, assim, colocar esse presente para Sabará, ter essa oportunidade de ter uma pessoa da área falando, tanto para a mulher quanto para o homem, né? Então, assim, só colocando essa... Bom, existem muitos motivos pelos quais a Associação Mundial de Saúde coloca a sexualidade como um parâmetro de qualidade de vida. Inclusive, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde também tem um capítulo dela especificamente sobre o tema saúde sexual. A Organização Mundial de Saúde, ela patrocina, né, milhares de organizações do mundo inteiro que lutam por saúde reprodutiva e pela preservação da sexualidade de todas as pessoas, que é o direito de todas as pessoas, ricas, pobres, respeitando a diversidade sexual, respeitando todas as pessoas. Porém,
A sexualidade, para eu explicar isso, por que a sexualidade é um parâmetro tão importante da qualidade de vida, vamos supor que ao invés de nós termos um corpo humano, nós fôssemos um automóvel. O que seria a sexualidade no automóvel? A sexualidade seria o painel do carro, né? Ela é o indicador dos problemas da nossa vida. Então, quando aquele painel, quando acende uma luzinha vermelha ou amarela, você tem que procurar onde que está o problema no carro. Em geral, não é no painel, é em outro lugar. A sexualidade é assim, funciona assim. Quando uma pessoa me procura no consultório, relatando que está com um problema sexual, e às vezes elas nem entendem muito bem por que eu acho assim, eu então começo a perguntar para ela, mas você trabalha com o quê? Quanto que você ganha por mês? Como que está a sua vida familiar? Né? É, como é que você se relaciona com a sua família? Como é que você se relaciona com os seus irmãos? Eu vou fazer uma série de perguntas, porque eu sei que isso é uma coisa que medicina chama de comorbidades, né? Uma pessoa não tem um problema sexual somente. Em geral, ela tem vários problemas, e a sexualidade com problema é uma consequência, em geral, dos outros problemas que ela tem, né? A gente vai falar sobre as doenças psiquiátricas, por exemplo, a depressão, a ansiedade, doença bipolar, esquizofrenia. Quase todas essas pessoas que não estão equilibradas nas suas doenças psiquiátricas, elas têm também problemas de sexualidade, desculpe. Elas têm problemas de sexualidade. Então, a sexualidade ela é um indicador de tudo que está acontecendo na nossa vida. Ela é um parâmetro muito sensível da nossa vida. Tudo da nossa vida afeta a nossa sexualidade. Se você perde um parente, se você perde o emprego, se você está em litígio com o seu marido, se você está com sua mãe doente, né? Tudo afeta a sua sexualidade. Ela não é uma coisa isolada do resto da nossa vida, não. E, por outro lado, o sexo também ele tem várias funções no nosso organismo. Uma função muito importante do sexo é eliminar radicais livres do nosso corpo. Então, o sexo é uma forma de a pessoa rejuvenescer. Então, fazer sexo te ajuda a melhorar sua pele, a melhorar sua imunidade, a melhorar o seu sono, a melhorar a sua disposição física. Então, o sexo tem várias funções para a nossa saúde física também e emocional. É por isso que ela é o parâmetro da qualidade de vida, tanto do meu livro aqui, quanto da Organização Mundial de Saúde. Entre outras, várias coisas, né? Entre outros vários fenômenos, né? Mas esse é um motivo, é um dos motivos. Muita gente me questionou, Cristina, no meu livro, por que eu não coloquei, por exemplo, entre os pilares da qualidade de vida, por que eu não coloquei a espiritualidade, né? Por que você não colocou a espiritualidade como parâmetro da qualidade de vida? Você não acha que a espiritualidade é um parâmetro importante da qualidade de vida? Eu disse, claro, eu acho importantíssimo que a espiritualidade esteja entre os itens da qualidade de vida de uma pessoa. Mas então, por que você não colocou? Eu respondo da seguinte maneira. É que, primeiro, definir o que seja espiritualidade e fazer um discurso sobre espiritualidade é extremamente difícil. A espiritualidade ela não pode ser fechada em um conceito isolado, ou de uma religião, ou de uma pessoa, né? Ou de uma ciência.
A espiritualidade é uma experiência muito individual, né? Então, as religiões, elas muitas vezes elas dão alguns parâmetros para você desenvolver sua espiritualidade, que, se os seus conceitos couberem naqueles parâmetros daquela religião, ela vai ser benéfica para você. Mas muitas vezes elas não cabem naquele tipo de pessoa. Outros conceitos de outras religiões vão caber no conceito de outra pessoa. Assim como muitas pessoas que não têm religião nenhuma são pessoas que formam conceitos muito elevados de espiritualidade, mesmo sem se definirem dentro de um conceito de religião. Então, eu considero a espiritualidade um aspecto fundamental e importantíssimo da qualidade de vida. Mas cabe a cada um descobrir a sua espiritualidade, e nenhum de nós pode dizer, é capaz de dizer ao outro, sua espiritualidade é isso. Se você fizer isso, você vai encontrar a sua espiritualidade, né? Espiritualidade É subjetiva, né? É um caminho de cada um, né? É um caminho de cada um para encontrar a sua espiritualidade, né? E também me perguntaram por que eu não coloquei o amor, né? Por que você não colocou o amor? O amor não é um conceito importante para a sexualidade? Para a sexualidade, não, para a qualidade de vida? Fundamental. Mas eu caminharia pela mesma estrada, né? Quem é capaz de definir o que é o amor? Eu saberia dizer assim, o amor é isso. Se você fizer isso, você terá o amor, né? Mas o que eu posso dizer é que a sexualidade e a afetividade... É isso que eu ia falar, você colocou afetividade, né? Sim, mas se você associar sexualidade, afetividade e mais o compromisso, digamos assim, a fidelidade, não só a fidelidade no sentido de fidelidade sexual, mas fidelidade em termos de compromisso, cumprimento dos contratos, né, da pessoa ser verdadeira com o outro. Se você associar a afetividade, sexualidade e o compromisso, você terá um bom conceito de amor para você seguir pela vida, né? Embora existem milhares de conceitos de amor, mas com esses 3 parâmetros, você já é capaz de criar uma boa bagagem para entender o que é o amor na sua vida. Entender essa saúde que você está falando, né? O que seria essa saúde sexual, né? Pelo que eu estou entendendo que você está falando, seria o conjunto, né? Não seria assim... seria esse conjunto de afetividade, de subjetividade, né? Até da espiritualidade, do compromisso de um com o outro, né? Do entendimento, até desse crescimento junto, né? Isso reforça que às vezes não dá para você cuidar de uma pessoa, tratar de uma pessoa de uma forma isolada, né? Você tem que ver o contexto. E eu penso que... Como que você vê isso, né, o Ramon, assim, muitos anos de trabalho, né? Essa saúde nesse contexto assim mais amplo, até na questão do serviço público, porque você exercia este trabalho, esse acompanhamento também lá no serviço. Tinha um ambulatório, né, que você acompanhava, né, casais. Você acha, como é que você vê isso? Você acha possível fazer esse trabalho no serviço público, né, num ambulatório público, por exemplo, trabalhar com essa saúde seria quase que uma prevenção também, né? Porque você vai trabalhar lazer, afetividade, espiritualidade, a qualidade de vida como um todo, né? A questão do esporte, a questão física, né? Como é que é isso no serviço público? Você acha que é possível? Bom, eu trabalhei 30 anos no serviço público, né, Cristina? Fazendo eu digo assim, isso, no posto, exatamente. Tanto na maternidade Odete Valadares, quanto na Faculdade de Ciências Médicas, né? Eu tinha um ambulatório na Faculdade de Ciências Médicas e tinha também um ambulatório da maternidade Odete Valadares. E eu sempre achei possível, embora eu acredito que não seja fácil, não é fácil, tá? Porque as pessoas lutam com muita dificuldade contra várias coisas que prejudicam a sexualidade dela.
a questão ambiental, né? O meio que elas vivem, a falta de espaço físico, a falta até de privacidade, né? Para praticar o sexo nas suas casas mais pobres, né? A dificuldade financeira, né? E agora, os problemas das pessoas pobres, psicológicos, não são muito diferentes dos problemas das pessoas. Tá falhando. Acho que você saiu um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né? Para a gente tentar. Acho que teve um probleminha. Em todas as lives nós estamos falando aqui, né, gente, da questão de acesso à internet. Como que está ficando difícil. Então, voltando, né, Cristina? É, Deu uma caída aí, né? É deu uma normal. caída. Há É. tantas pessoas deprimidas entre os ricos quanto entre os pobres. Há tantas pessoas com problemas sexuais entre os ricos quanto entre os pobres. Isso é bem universal, né? O fator financeiro, você ter privilégios financeiros não significa que você vai ter privilégios em relação à sua qualidade de vida. Você tem mais recursos para ter qualidade de vida, mas não necessariamente quer dizer que você terá mais qualidade de vida. E eu acho que no meu trabalho, tanto na maternidade Odete Valadares quanto na Faculdade de Ciências Médicas, eu acho que eu fui muito bem sucedido. Eu tinha parâmetros para avaliar o quanto que as pessoas evoluíam no nosso ambulatório, e eu acho que elas evoluíam muito, elas tinham muita evolução, mesmo quando elas não evoluíam sexualmente, elas evoluíam em vários outros fatores, porque eu nunca trabalhava com elas só com a questão sexual. Eu sempre tive para mim que a parte sexual ela está relacionada ao todo da vida da pessoa. Eu vejo no consultório, vou te dar um exemplo que hoje eu estava conversando com a minha esposa aqui, uma questão que eu via no meu consultório, muito. Pessoas, mulheres, né, que às vezes elas chegavam num determinado momento da vida delas e elas tinham uma desilusão amorosa. Então, tinha uma separação, às vezes sofria agressão doméstica, né, violência doméstica, ou às vezes tinha uma perda de um filho, uma perda familiar, e depois disso elas não abandonavam a vida sexual, né? Sim. Não queriam mais ter vida sexual. Às vezes, quando se separavam, tinha lá seus 50 anos e nunca mais elas tinham vida sexual. Eu perguntava, você tem vida sexual ativa? E muitas não entendiam esse termo, vida sexual ativa. Alguns falavam, não, minha vida sexual é só passiva. É engraçado, né? Mas vida sexual ativa, a gente quer dizer a pessoa que tem frequentemente vida sexual, né? E depois aconteciam questões na vida dela, às vezes elas faziam uma psicoterapia, ou muitas vezes ela aparecia um novo parceiro na vida delas. E o que acontecia quando aparecia esse novo parceiro e ela se apaixonava ou ela começava a sentir a vida de novo dentro delas? A sexualidade delas voltava com toda a plenitude. Então tenho no consultório mulheres com 60, 70, 80 anos fazendo sexo regularmente porque elas ficaram felizes novamente, tiveram um novo momento na vida delas e renasceram daquelas frustrações antigas que abalaram a sexualidade delas, né? Então, a gente nunca pode pensar que a nossa vida acabou um dia por uma desilusão, por um fracasso, por uma perda, né? Porque sempre um dia pode acontecer e da nossa vida ser renovada e a sexualidade caber dentro dela novamente. E pelo que eu estou entendendo, né, que você está colocando, o que, que seria, né, a saúde sexual? Ela não está ligada só à questão biológica puramente, né? Às vezes é uma questão de medicação, mas é o conjunto, né? E agora, você falou A também que não saúde está. sexual. Uhum. Aí Oi. tá muito relacionado, Cristina, com
o conceito de felicidade sexual, com questão de satisfação sexual, né? Então, a saúde sexual está relacionada com a sua satisfação sexual. Então, vamos pegar assim do ponto de vista da performance sexual. Você pode ter uma pessoa que tem uma vida sexual frequente, uma mulher que faça sexo com seu parceiro ou com sua parceira, né, diariamente, e não tenha satisfação sexual. Faça sexo para agradar o parceiro ou a parceira, faça sexo porque ela acha que é uma obrigação como esposa, faça sexo até por hábito, mas ela não tem satisfação sexual. Então, a saúde sexual implica em você buscar uma satisfação sexual, né? Mas isso acontece com o homem também. As pessoas acontece, têm Ramon? Estou falando isso acontece com o homem também. Claro, com o homem também, os dois. Estou falando de mulher porque eu trabalho mais com mulher e o nosso público é mais feminino. Mas acontece com os dois sexos. Acontece com os dois sexos, porém mais com a mulher, né? Porque a sexualidade da mulher é um pouco mais, diria assim, um pouco mais complexa do que a do homem, né? A mulher, ela relaciona muito a sexualidade com o lado afetivo da vida, né? O homem, ele separa um pouco, estou falando o homem de uma maneira geral, né? Porque não existe essa entidade chamada o homem, né? Você pode ter vários homens diferentes desses que eu vou falar aqui e várias mulheres diferentes dessas que eu vou falar. Estou falando assim, o que é a maioria dos homens e a maioria das mulheres, né? Porque assim, você generalizar, às vezes é um pouco complicado. Mas não sei se isso é bom ou se é ruim, não entrando na questão se é bom ou se é ruim, param mais o afetivo do sexual, enquanto as mulheres ajuntam mais, associam mais o afetivo com o sexual. Então, se a vida afetiva não vai bem, é mais comum das mulheres se sentirem também com menos qualidade da sua vida sexual. A qualidade da vida afetiva, ela influencia muito a qualidade da vida sexual das mulheres, né? Então, a saúde sexual das mulheres, ela está mais condicionada à qualidade da vida afetiva do casal, da família, dela mesmo, né? Com as outras pessoas, né? Mas saúde sexual seria esse composto da satisfação sexual, do sexo seguro, né? Do sexo afetivamente satisfeito e da felicidade sexual que a pessoa tem durante a sua vida. E o sexo seguro, quando você fala, explica para... o sexo traz para ela, né? Oi? O sexo seguro, acho que para as pessoas também entenderem, né? Que seria usando os métodos, né, de proteção, né, camisinha. Isso. É um dos parâmetros da saúde sexual, né? O sexo seguro é um dos parâmetros, né? Você saber ter uma vida sexual e, ao mesmo tempo, se proteger das doenças ou das infecções ou dos problemas, não só infecções e doenças, mas dos problemas que o sexo pode trazer na vida. O sexo nem sempre traz só a felicidade, né, para as pessoas, Sim. né? Eu acho interessante a gente falar, né, tá falando disso, porque tinha lá, né, no ambulatório lá, né, o ambulatório de sexologia, e pensar, né, no indivíduo, nas pessoas, assim, não pensar que tem que ter lazer, que tem que ter, né, alimentação, que você colocou que é um dos pilares, né, questão preocupação com alimentação, atividade física, o sono, o trabalho, né, como é que tá isso na vida de todo mundo? E a gente, quando a gente está falando aí de políticas públicas, a gente está tocando nesses itens, né, a gente está falando de lazer, da alimentação, do trabalho, né? E aí a gente entra assim na questão da sexualidade, né? De pensar que muitas vezes eu mesmo já atendi muitas pessoas, até junto com você, e às vezes a pessoa faz uso de muita medicação, não é? Assim, muita medicação, ela está infeliz, ela não está bem, e ela não consegue perceber que área da vida dela que não está boa, né?
ou às vezes todas as áreas, uma área vai encostando, esbarrando na outra, então se ela não está legal, não está bem, aí ela já não quer sair, não quer ter lazer, não quer encontrar com as pessoas, ela tá mal no trabalho, ela começa a faltar do trabalho, ou às vezes ela perde o trabalho, né? Então, aí ela, a questão da afetividade dela, ela não já fica mais distante, se isola. Então, uma situação, uma coisa está relacionada à outra, né? Eu acho importante. E a sexualidade quase sempre não é abordada, né? A gente coloca ela dentro de uma caixinha, uma coisa mesmo de tabu, de não poder falar aquilo que não é dito, né? Que não vamos tocar nisso, para que falar disso? Não vamos olhar para isso, né? E acaba sendo uma coisa do outro mundo, um bicho de 7 cabeças, né? E aí eu percebo muito quando as mulheres vão ao consultório e vão dizer das suas dificuldades sexuais, né? Que muitas vezes é tão difícil para elas, muitas vezes, não para todas, mas às vezes é tão difícil para elas falarem dos seus problemas sexuais, das suas dificuldades, né? Que às vezes elas começam a contar o caso e a voz dela vai abaixando, abaixando, que eu não estou mais escutando o que ela está falando, né? Eu falo, não, pode falar mais alto, porque essa sala aqui é bem vedada, as pessoas não vão escutar lá de fora, não. Aí ela fala mais alto, vai abaixando de novo a voz. Então, a dificuldade que as pessoas têm de falarem. A questão cultural, né? Cultural. Queria Eu acho colocar que para o homem é difícil admitir que ele tem uma questão sexual também, né? Às vezes ele joga para a mulher, ele coloca. Eu lembro de você falando, eu preciso conversar com o casal, não vai adiantar chegar só. Porque muitas vezes existe uma questão ali com o casal, mas a mulher assume vamos colocar, a culpa, a responsabilidade, né, para mudar aquela relação. O problema está com ela. E quer dizer, às vezes não é o problema estar com um ou com o outro, né? Às vezes é um encaixe ali dos dois, né? É claro. Né? Claro. É uma questão de ver. E muitas vezes a mulher também diz: não, doutor, o problema. Fala, mas seu marido, ele tem. Não, o problema é meu. Logo ela vai dizendo que o problema é dela. Não, o problema está comigo. Como quer dizer assim, não vou mexer com ele, não. Né? Mas isso é muito difícil de ser assim. Em geral, nas questões conjugais, os problemas estão na relação de casal, é sistêmico, né? Está nos dois, não está em um só. Né? Mesmo que aparentemente a dificuldade esteja com ela, mas ela envolve sempre o casal. E o que eu queria dizer, Cristina, que você falou a questão da medicação, né? Hoje um problema que eu acho muito sério e que eu tenho visto hoje considerado muito sério é a medicalização da vida das pessoas, né? Então, eu vejo no consultório pessoas usando 10, 12, 15 remédios, né? Que tem até que botar um calendário para usar a medicação, e muitas vezes são vários medicamentos psiquiátricos, né? E eu fico pensando, né? Quando a pessoa está usando esses vários medicamentos psiquiátricos, a pessoa dificilmente ela é ela mesma, né? Ela é um personagem dentro daqueles medicamentos, né? Eu acho que toda a luta de toda pessoa não é assim, pegar o medicamento e parar de usar e largar o medicamento. Mas acho que a luta de toda pessoa que é doente, que usa medicamento, é de tentar uma forma de usar o mínimo possível de medicações, né? No questão da medicação psiquiátrica, eu vejo as pessoas tendo muita resistência hoje a fazer psicoterapia. É importantíssimo que as pessoas aceitem fazer psicoterapia para elas poderem sair das medicações, né? O psicólogo não é um amigo que vai ouvir os seus problemas, suas tristezas, não. O psicólogo é uma pessoa que tem uma formação, que tem uma competência, uma ciência, que sabe compreender e ajudar as pessoas do ponto de vista psicológico, né? Ele não é um simples amigo, né? Uma vizinha, o seu irmão, sua tia, não é capaz de fazer a mesma coisa que o psicólogo faz, né? Então, se as pessoas entendessem isso, se elas aceitassem melhor fazer a psicoterapia, eu luto muito no consultório para que elas
façam isso, para que elas possam diminuir as medicações, para que elas possam entender melhor a vida delas, porque se elas entenderem que os problemas dela derivam dos fatores da vida dela, né, da questão da qualidade de vida, né, da qualidade de vida, se ela melhorar a qualidade de vida, ela pode diminuir as medicações, ela pode ser capaz de superar os problemas psicológicos dela, né, com ajuda especializada, quase sempre, né? Isso será de muita importância para a vida dela, porque não existe medicamento sem efeito colateral. Todos os medicamentos têm efeito colateral. E quem toma um medicamento tem um efeito colateral. Quem toma 10 tem 10 efeitos colaterais. Né? Eu acho bom, você, né, como médico, falando isso, eu não sou médico, não posso falar nada de medicamento, né? Mas eu vejo tanta gente tomando Rivotril, eu não sei, assim, e às vezes a própria pessoa fala assim, já não está fazendo efeito, aumentei a dose, e aí a gente precisa pensar em tudo isso, né? Como é que está a sua alimentação, né? Como é que como que você está com você mesmo? Você se gosta, né? Você procura cultivar o amor, assim, nas relações. Como é que é? Você está num trabalho que é bacana, que te satisfaz, que é bom, é lá que você quer estar, né? Você dorme, né? Acho que é tudo isso que você foi abordando aqui, né? Como é que está a sua vida sexual mesmo, né? O seu lazer, e, assim, dá uma olhada para a qualidade de vida, né? E outra coisa. E outra Sim. coisa também que é muito importante, Cristina, a gente assegurar, né? Que eu não falei que também que é um parâmetro importante da qualidade de vida, é a autoestima, né? Eu vejo muito as pessoas assim gostando muito pouco delas, né? Se amando muito pouco, né? Eu acho que para a gente se amar, a gente tem que buscar as nossas qualidades. Todas as pessoas têm muitas qualidades, né? Então eu vejo as pessoas assim com muito pouca autoestima hoje em dia. A gente está vivendo um período muito triste, né? De pandemia, de perdas, de pessoas que adoeceram. A televisão só dá notícia ruim, né? Os telejornais passam o tempo todo, muitos telejornais só de notícia ruim, só de criminalidade, né? Então isso vai abaixando muito o humor das pessoas, vai abaixando muito a autoestima das pessoas. Então a gente tem que pensar que a vida não é só aquilo que a televisão diz. A televisão ela quer audiência, ela sabe que o trágico traz audiência, né? Mas a gente deve, às vezes, apagar um pouco a televisão e pensar nas coisas boas da nossa vida, porque todo mundo tem coisa boa, todo mundo tem qualidade, e todo mundo tem que buscar essas qualidades. Uma vez eu li num livro que eu achei muito interessante, falando o seguinte, que as pessoas pensam que a depressão é uma doença da emoção, é uma doença do sentimento. Eu estou triste, eu sou triste. Ele diz, não, a depressão não é uma doença do sentimento. A depressão é uma doença do pensamento, porque as pessoas deprimidas, elas pensam que elas são piores. Elas olham a vida com a lente ao contrário, né? Elas olham a lente para o lado errado, né? E às vezes, vou dar um exemplo caricatural aqui. A pessoa chega no consultório e fala assim, eu estou sofrendo muito, a minha vida acabou. Mas por que sua vida acabou? Porque agora eu perdi o emprego, eu não posso mais ir à Disneylândia, eu não posso mais viajar, tá? E agora eu não posso mais ir ao cabeleireiro, sabe? Então, ela está vendo a vida por esse ângulo, né? Ela está triste, ela está deprimida, porque o parâmetro que ela está pensando é nesse parâmetro de vida. Mas ela esquece que tem outros parâmetros. Mas o seu marido gosta de você, a sua mãe gosta de você, né? As pessoas da sua casa estão te ajudando financeiramente, né? Você está podendo conversar com seus filhos, né? Você vai ao parque com seus filhos, né? Então, assim, a pessoa ela escolheu esse lado para ficar deprimida, mas seguramente existem vários outros lados da vida dela que ela não está olhando,
que são esses lados que fariam ela ficar bem positivamente. Né? Então, você olhar o Sim. binóculo com esse lado, você vai ver que sua vida está horrível. Mas se você virar o outro lado, você pode achar muitas coisas boas na sua vida. Depende de você está olhando, né? Você me lembrou de um livrinho também, um livro que eu gosto, às vezes, de ler esse livro, eu tenho sempre ele em consultório, que é, não sei se você conhece, chama O Equilibrista. Você conhece? Conheço. Né? Tem uma Conheço. parte que ele fala assim, Muito hoje eu legal. estou mal, minha poupança, meu dinheiro não rendeu juros, Não uma coisa rendeu assim, nada. né? Depois ele Uhum. fala, hoje eu estou bem, a minha poupança, meu dinheiro rendeu muitos juros. Aí chega os equilibristas e fala para ele, mas quem está bem, quem está mal não é você, é a sua poupança, Uhum. né? E você, né? E o Então, equilibrista assim, fala, né? O é, equilibrista, ele está o segurando aquela vareta desequilibrista, e fala assim, é, nossa, eu estou super bem daqui de cima, estou vendo todas as estrelas. Né? não é? Eu falo, tem aí uma viagem já viajada, né? Não, né? Uhum. Você tem que fazer a viagem, né? Não tem Uhum. graça a viagem já Cristina, viajada. é claro que existem determinadas questões que a nossa vida fica ruim mesmo. Vamos supor, eu perdi um ente querido, perdi meu pai. No ano passado eu perdi meu pai. Então, nesse período é difícil você conseguir enxergar uma coisa boa na sua vida, porque você teve um luto, uma perda muito grande. Né? Porém, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Na maioria das vezes que as pessoas estão deprimidas, não é por um parâmetro assim tão grande que abale a sua vida. Mesmo quando esse parâmetro é grande, depois de um período, depois de alguns meses, a tendência é que você vá se recuperando novamente. A maioria das pessoas estão deprimidas porque elas não conseguem enxergar o lado bom da nossa vida. O mesmo ponto se aplica à sexualidade, tá? As pessoas, muitas vezes, que têm dificuldade de desejo sexual, muitas mulheres que têm dificuldade de ter desejo sexual, é porque elas veem o sexo por um único lado. Então, as mulheres falam assim, eu estou me sentindo péssima sexualmente, que eu estou com vergonha do meu corpo. Eu acho que o meu seio caiu, eu acho que a minha barriga está horrível, eu acho que eu estou feia. Mas esse é o parâmetro que ela está usando, porque ela está se vendo assim. Mas seu marido está te vendo assim também? Ele está dizendo isso para você? As outras pessoas estão te olhando? As pessoas não falam comigo porque elas mentem, elas não têm coragem de dizer. E às Então, vezes isso é cultural, é um modelo também que influencia e que não sim, determina nada, né? é isso. Mesmo que eu possa ter perdas físicas, né, que eu não esteja me achando tão bem fisicamente, quando eu fui alguns anos atrás, a gente tem que pensar, primeiro, a gente muda com o tempo. Envelhecer é uma coisa de todas as pessoas passaram por isso, né? Mas muita da nossa beleza continua existindo na gente, independente do corpo que a gente tem, a nossa beleza continua, de várias formas. Com certeza, a autoestima é tudo, né? Outro dia mesmo eu estava fazendo até uma live com relação falando da violência para umas meninas, umas estudantes e tal. E a gente falando dessa questão da identidade, sabe? Porque se você é alta, baixa, gorda, magra, se eu tenho uma mão de tal forma, isso diz respeito à minha família, a meus antepassados, se meu cabelo é assim, o assado, ele vem lá de trás. Então, vamos falar assim, quando eu nego isso em mim, quando eu não quero olhar para isso em mim, eu estou tirando um pouco da minha história, da minha identidade, então da importância das pessoas olharem para elas e se enxergarem, se aceitarem. Não é fácil, porque a cultura hoje, né, exige muito, muito, muito da mulher, principalmente, né, histórico, né? Outro dia tinha uma pessoa debatendo comigo na internet, eu falei isso já em outras lives, que eu falava da questão do Dia da Violência, né, do Dia Mundial de Violência, Nacional de Violência contra a Mulher.
E aí a pessoa falava que, não, mas tem muito homem que sofre violência também. Mas eu falei assim, não, olha, não sou eu, a estatística mostra, existe um serviço para atender a mulher, porque o índice é muito alto, né? Uhum. Em geral, Mas, a proporção de mulheres para homens que na violência doméstica, os índices lá da Lei Maria da Penha, né, são 93% que sofrem violência sexual são mulheres e 7% são homens. pois é. Então, assim, não é eu falando, é a estatística que está mostrando, assim, a Uhum. gente vê isso, né? E eu fico pensando, sabe, Ramon, para a mulher, é diferente você olhar para essas questões todas do ponto de vista da mulher, né? A gente está falando aqui da questão da sexualidade, sensualidade e tal, é um terreno que sempre foi do homem, sempre foi discutido pelo homem, trazido pelo homem, né? E a mulher, ela tem feito essas discussões hoje, né? A gente está falando, não tem casal com uma pessoa só, o casal é com duas pessoas, né? Então, assim, são duas pessoas, assim, pessoas, não estou nem falando assim, dando aqui nome, né, gênero e tal, vamos pensar pessoas, duas pessoas. Aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas, Uhum. assim, eu acho que até isso faz parte, né? Assim, o que você pensa, o que o outro pensa, precisa ter essa discussão de casal um com o outro, né? Sobre, você falou, a mulher é mais afetiva, às vezes ela é mais afetiva, né? Ela faz o papel da afetiva, outra hora não. Mas assim, do casal também encontrar esse consenso, esse ponto aí, né? De cada um, que cada um vai ser de um jeito, né? Como diz Uhum. o desequilibrista lá, não tem uma viagem já viajada, né? A gente tem que construir, né? Uhum. Então, assim, mas eu acho importante isso. Você tocou na questão do Covid, desse momento que a gente está, de muitas perdas, né? Que a gente está vivendo. Então, assim, e a gente mexendo com política agora também, que é complicado o nosso momento político, né? Muito complicado. Uhum. A gente tem que escutar certas coisas, às vezes. Então, eu acho assim, legal a gente dar essa paradinha aqui e falar da qualidade de vida e trazer uma coisa que as pessoas às vezes não vão pensar, né? Tem uma pergunta aqui da Cissa Moreira. Quais são os principais problemas sexuais que interferem na qualidade de vida sexual? Esses problemas diferem muito de acordo com o público? Você está vendo aí? Tô vendo. Na saúde pública versus saúde privada? Você quer É, falar os, de... Uhum. É, os problemas sexuais que interferem na vida, na qualidade de vida, né, das pessoas, vamos dividir assim, homens e mulheres, né? As mulheres se queixam principalmente, né, da falta de desejo sexual. São duas coisas principais, né? A falta de desejo sexual, que acontece em várias etapas da vida da mulher, mas que aumenta mais depois dos períodos de menopausa, né? Porque aí os fatores hormonais começam a interferir muito, né? E, e a questão da dor sexual, né? A dor sexual é um problema pouco discutido também, tanto na medicina quanto na psicologia, né? Eu escrevi um livro recente que é a Dor Sexual, Você Pode Se Livrar Disso, que é um livro dedicado às mulheres que sentem dor sexual. Não é um livro para médicos, não. É um livro para o público leigo. É um livro todo ilustrado. Ele mostra quais são as causas da dor sexual. Na medicina, a gente chama dor sexual de vaginismo, né? Vaginismo e dispareunia, né? Então, isso é muito, muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Em torno de 20 a 30% das mulheres têm dor sexual, né? E as mulheres, ao sentir dor sexual, elas perdem o desejo, perdem o interesse pelo sexo. Às vezes, algumas não conseguem nem chegar a ter a relação sexual. E o desejo sexual, que vai tanto a diminuição do desejo sexual, contra a ausência do desejo sexual, é o que a gente encontra mais no consultório. Antigamente, o principal problema sexual do consultório era a falta de orgasmo, né?
Mas hoje em dia, com a mídia e com as mulheres ficando mais lendo mais revistas sobre mulheres, né? A gente já sabe que o orgasmo passou a ser uma dificuldade que as mulheres têm menos, né? E hoje em dia as mulheres sentem mais falta do desejo sexual, né? Tanto isso está extremamente relacionado à qualidade de vida, à qualidade de vida conjugal, né? E também tem os problemas físicos também, as doenças, né? Que podem provocar os próprios medicamentos, né? Medicamentos antidepressivos hoje são uma causa frequente de baixa de desejo sexual, né? Uma porcentagem grande da população utiliza medicamentos para depressão e ansiolíticos, né? E eles abaixam muito o desejo sexual, né? Então, são esses os problemas mais comuns que a gente encontra para interferir na vida sexual do casal. Tiveram outras questões aí, mas não deu para pegar tudo junto, né? Se você conseguiu pegar, Cristina. Não, é a primeira pergunta que foi, né? Eu não tô, Essa eu já não sei respondi, se né? tem jeito de colocar de novo, né? Isso eu já tinha Esses respondido, né? problemas se difere muito de acordo com Nós o já público na falamos. saúde pública e privada, né? Nós falamos, né, um pouco, né? Você falou que não tem tanta A diferença, gente já né? Que falou, eu as acho que não questões. difere muito. Acho que os É, problemas não diferem muito, tanto no serviço público quanto privado, não, tá? Eu acho que o que a gente encontra mais no serviço público, não necessariamente problema sexual, mas problema conjugal, é a violência doméstica. Eu acho que esse a gente encontra bem mais no serviço público do que no serviço privado, né? Não sei se talvez é porque porque não ele tem é mais censura, né? É, isso, acho que é que é mais público, encoberto, né? né? É. É, Aí a ok? pessoa vai, né, e tal. Uhum, Mas a gente lida com muitos problemas sociais também, né? Que interferem, né? claro. Uhum. Mas as questões, né? O humano, né? Ele não é muito diferente, né? Não, não é muito diferente os problemas que chegam de um lado ou de outro, não. Eu acho que o que é diferente, Cristina, é como as pessoas interpretam os seus problemas, né? Como as pessoas vivem os seus problemas sexuais numa classe mais favorecida economicamente, como as pessoas vivem os seus problemas sexuais numa classe menos favorecida, é diferente. Isso é diferente. Eu acho que na classe mais favorecida, as mulheres elas buscam mais a solução, elas consideram isso de uma forma mais importante para a vida delas. As pessoas da classe menos favorecida, elas tendem a desistir mais, a insistir menos na solução dos problemas, ficam mais resignadas aos problemas. Mas eu acho que tudo isso também interfere, né, Ramon? Porque pensa bem, se você pensar, né, numa classe em que a pessoa é menos favorecida, ela não tem uma alimentação boa, né? O exercício físico, aqui mesmo em Sabará, eu vivo falando, nós temos academias aqui, para todo quanto é lugar, na esquina da minha casa tem. Mas ela não tem condições de uso, não tem ninguém para orientar, sabe, para fazer. Então, quer dizer, exercício físico também não é estimulado, né? A questão do Uhum, trabalho, às vezes, não é um subtrabalho. Então, assim, todos esses pilares que você colocou, se a gente pensar bem, eles caem por terra, né? Que lazer que a pessoa tem? Às vezes trabalha, mora longe, pega um ônibus, fica o tempo todo no ônibus, vai para o trabalho, sai 5 horas da manhã, chega 9 horas da noite, né? Aí, cadê o uhum, lazer? Então, assim, eu acho que tudo isso, com certeza, afeta, né, a vida dessas pessoas. Ô, uhum. Ramon, vamos ficar por aqui, que nós já até passamos a nossa hora. Foi um papo muito Já vai legal, ficando muito cansativo, bacana. né? Não, cansativo não tá, né? Não sei para as pessoas, mas Uhum. muito obrigada. Eu queria, assim, que você, né, deixasse aí uma reflexão para a gente ir finalizando. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, né? E a live vai ficar aí na página para as pessoas assistirem. Agradeço Pode. muito, Cristina. Foi muito bacana conversar com você, tá? Eu desejo a você muito sucesso aí na sua candidatura, porque se você, ingressando na política, você
com toda a sua experiência como psicólogo social, né? Como pessoa que viveu no meio aí das pessoas necessitadas, trabalhando por elas, lutando por elas, como uma trabalhadora de saúde, né? Eu acho que você tem uma bagagem muito grande para poder fazer isso aí pela sua cidade. Eu ficaria muito feliz se você fosse eleita, porque Uhum. nós estamos precisando muito de pessoas assim inteligentes e capazes e experientes como você. Muito obrigado, tá? Pela Muito oportunidade. obrigada, Ramon. Muito obrigada, te agradeço assim, imensamente assim, a sua contribuição, né, para o pessoal de Sabará, para a população, eu acho que foi um E um abraço presente grande para os mesmo. meus amigos de Sabará aí, tá? Minha turma aí de Ah, Sabará. pois é. Muito obrigada, assim, eu agradeço e nós vamos ficando por aqui, gente. Tchau. 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 Até mais.